Enquanto eu vou configurando aqui, Você só me disse se está me escutando bem, é isso? teu áudio tá fora. Boa noite a todos. Pedrão, quer fazer as obras da casa? Configurando aqui. Você só me disse se está me escutando bem, é isso? O áudio tá fora. Fala aí. Me escuta? Sim. Maravilha, então tá tudo pronto. Mas vamos esperar das 9 horas para entrar? Como é que vai fazer? Já são 9 horas, né? Agora que eu me dei conta. Já são. Bem, vamos lá? Já está transmitindo, que eu estou aparecendo lá a tela do. Já estou ao vivo no YouTube, como é que está, Renato? Já estamos. Bem, é bom que o pessoal está vendo que não tem nenhum tipo de frufru, né? Acontece real e os erros também acontecem. Bem, hoje não é minha vez de dar aula, eu vou ficar de aluno, né? Vai ser uma parte boa, vou ter o prazer de ver você falar, Renato, é sempre muito bom falar. Esse conteúdo, ele é uma base primordial para quem quer trabalhar com controle de carga, né? Vai envolver o PSE, vai envolver questões subjetivas, questões diretamente ligadas à performance, como variabilidade da frequência cardíaca e alguns outros marcadores que você vai falar na sua aula de hoje. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. A gente está vendo aqui nos comentários lá do YouTube, nós já estamos com 90 pessoas ao vivo, muita gente dizendo aqui que é profissional de educação física, que trabalha com a área, está dizendo a cidade, isso é muito bom. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao professor Richard, ele fez comigo mestrado lá na FRJ, é um cara que manja muito da parte de treinamento de força, de bioenergética, é um cara que, infelizmente, a distância afastou o conteúdo, mas é um cara que eu respeito e admiro muito, assim como outros doutores também, que eu já troquei mensagem aqui pelo canal do Telegram. Renato, como sempre, você conseguiu reunir um time seleto aí de acadêmicos, de alunos, de entusiastas da educação física, e a gente tem muito orgulho de estar com isso. Queria só fazer um pedido aqui hoje. Quem está assistindo os 3 dias, que por favor se manifeste, fale eu, né, Renato? Isso é importante a gente saber. E com certeza a gente programou um conteúdo aí de excelência. Nesse cronograma que foi previsto, a gente já abordou no primeiro dia, foi a primeira aula minha, falando sobre treinamento principalmente de velocidade, que era o VBT. Na segunda aula eu trouxe uma parte de termografia, vindo para o lado de lesão e controle de carga. E hoje o Renato vai fazer um sumário que com certeza passa pela integração desses 2 modelos que já foram abordados. Amanhã eu vou fazer uma introdução que eu gosto muito desse modelo de prescrição do HIIT, que a gente chama de um HIIT de carga ótima de treinamento, que é o 30-15, entender como é que faz a parte de teste, como é que faz a aplicação e principalmente muita prática. Então, Renato, para não ficar uma coisa muito longa, eu vou deixar aí já a palavra com você. Já são aqui 9h05 no meu relógio. A gente espera um pouquinho mais, a gente já passou de 100 telespectadores, a grande maioria do pessoal está vindo com eu ali, olha lá, a quantidade de gente subindo, eu passando os 3 dias, tá? Eu já vou abrindo aqui a minha tela, então. Isso, a gente espera que estão conseguindo mandar um conteúdo para vocês que atinja tudo que vocês esperam de expectativa, tá? A ideia é fazer realmente uma atualização de um curso nosso. Então, a gente já está na 4ª turma, nós tivemos o privilégio de formar mais de 600 pessoas com esse curso, se for somar tudo, né, Renato? Em termos de primeira turma, segunda turma, atualizações, e a ideia realmente é que a gente traga cada vez mais conteúdo e aplicado à prática, como o Renato vem falando há muito tempo. Renato, eu não sou um bom cerimonialista, tá? Então eu estou ansioso para ver você falar aí. A gente está tendo esse cronograma bem apertadinho de acabar sempre, no máximo às 10 horas da noite. E a ideia é que as pessoas tenham tempo para poder perguntar, interagir. Então vamos começar a aula. A gente já está com mais de 120 alunos presentes no YouTube. Então agora a palavra é sua, uma boa aula para você. Eu vou ficar me moderando lá no canal do YouTube. Quem vai ver o Connect Educa sou eu, Pedro Menezes, tentando manter um relacionamento com vocês. Renato, boa aula. Vai lá, garoto. Perfeito. Meu amigo, obrigado pelas palavras, obrigado pela apresentação. Boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigado pela audiência, pela presença mais uma vez, pela presença de vocês aqui acompanhando nossas aulas, nosso trabalho. Tenho certeza absoluta
que ninguém vai se arrepender e vamos conseguir aí atingir ou superar as expectativas de todos vocês com o tipo de conteúdo que a gente está trazendo. Ratifico mais uma vez que aqui o conteúdo, vocês não vão ver ninguém aqui repetindo o que já tem em livro, o que já tem por aí disponível, vocês vão ver conteúdo aplicado e aquilo que você não encontra facilmente nas literaturas por aí. Então, é o que a gente faz na prática, é o que a gente pega de melhor, da melhor evidência disponível e junta com a nossa experiência prática e traz para vocês para mostrar como a gente faz, certo? Então, como de praxe, a gente vai entrar com uma contextualização básica, em seguida, as sugestões de mão na massa e sempre mostrando uma ferramenta. E aqui eu já falo para vocês, olha, eu tenho uma ferramenta bacana, fantástica, que eu vou mostrar hoje. Eu vou mostrar ela hoje parcialmente e eu vou abrir ela toda na sexta-feira, tá? Então, hoje vocês já vão ver a cara dela, já vão ver como ela funciona, mas na sexta-feira eu vou abrir ela aqui com mais tranquilidade, que é onde a gente vai falar de carga de treino propriamente dita, como monitorar, como automatizar o processo de controle de carga de treino, a carga de treino de fato, o training load. Independente de como você calcula, você vai ter que jogar isso para alguma central, algum ambiente de aquisição e processamento desses dados para vocês interpretarem ele. E a gente conseguindo facilitar todo esse processo de aquisição, processamento e apresentação desses dados é tudo que o profissional da prática quer. Hoje, como eu gostei ontem, tá, de sortear um livro, de entregar 5 livros aí para a galera. Então, hoje eu vou fazer a mesma coisa, só que com uma planilha que eu vou mostrar para vocês, uma ferramenta que eu vou mostrar e vou testar com vocês durante a aula, tá? Ainda não é a planilha completona que eu vou mostrar na sexta, mas eu já vou mostrar a ferramenta para monitorar isso que eu vou apresentar hoje. Então, vocês vão ver como é bacana. E aí, para eu fazer isso, eu vou fazer um desafio aqui com vocês. Se a gente chegar a 300 alunos online nessa aula, eu vou sortear 10 planilhas no final. Tranquilo? Eu vou sortear 10. Eu faço um post aqui na hora, o pessoal comenta lá, e aí a gente faz igual fez ontem, porque aí fica mais fácil sortear ao vivo pelo site, não tem erro. Então, compartilhem com os grupos, compartilhem com os amigos, compartilhem com os parceiros de trabalho. Aperta ali no compartilhar esse vídeo, passa para frente, bota no story de vocês e vamos encher essa aula aqui hoje para fazer esse conteúdo rodar. Acho que o conteúdo bom tem que rodar, tem que passar na mão de todo mundo. A gente sempre fez questão de fazer isso, né? Aqui a gente não amarra conteúdo, não amarra nada. A gente tem que passar tudo para frente e compartilhar que a educação física cresce junto. Bom, sem mais delongas e contação de história, eu vou iniciar a aula onde o tema que me coube hoje, que eu planejei para hoje, foi o monitoramento da fadiga e estado de prontidão para treinamento. Esse assunto é um assunto que ele de cara é complexo, ele envolve uma série de questões, uma série de variáveis, né? Então é um desafio grande tentar falar em pouco tempo sobre um assunto que ele tem correlação, interdisciplinaridade com outros, né? Com outras áreas, mas a gente vai tentar aqui fazer o melhor possível. Então, deixa eu passar. Esse é o assunto. Pronto. Então, abrindo, né? Esse slide eu gosto muito de mostrar ele, tá? Porque aqui a gente mostra de fato a necessidade do controle individualizado de carga. Beleza? Então, o que esse estudo mostra pra gente? Um estudo com modelo animal, tá? Foram ratos que participaram desse estudo, um grupo de ratos geneticamente heterogêneos. Por que isso é bom? Porque isso reflete a realidade. A gente atua na prática. A maioria dos estudos tende a homogeneizar as amostras, mas a nossa prática do dia a dia é o quê? É heterogênea, não tem jeito. A gente vai pegar pessoas diferentes, características diferentes, respostas diferentes, e essa resposta diferente vai influenciar na resposta do treinamento. Não tenha dúvida disso. Vocês não lembrem da prática de vocês e da vida de vocês que tem alguns amigos, alguns conhecidos que o cara treina um pouquinho só e já fica top de linha, desempenha bem pra caramba, com pouco treinamento, enquanto tem aqueles outros que ralam para conseguir um ganho muito pequeno, né? Então, sempre a gente observa assim, esses padrões, e isso foi mostrado por alguns estudos já. Esse daqui com o modelo animal, o que ele mostra? Os ratos foram submetidos ao mesmo modelo de treinamento, e ao final desse treinamento, eles foram avaliados, né? Treinamento cardiorrespiratório, aqui a adaptação no que diz respeito à aptidão cardiorrespiratória. E aqui, ó, nesse gráfico aqui de cima, esse gráfico verdinho, ele mostra para a gente
a curva de adaptação individual, tá? Então, eu tenho aqui o tracejado, que é a resposta média, aqui, ó, a resposta média, esse tracejadinho aqui, ou seja, o grupo como todo, como média, ele melhorou, ele aprimorou a capacidade cardiorrespiratória, mas aí a gente começa a observar que tem uma galera aqui no meio, que tem uma resposta média, tem uma galera aqui, ó, que melhora muito, o cara melhora muito, e tem gente aqui, ó, tem um povo aqui, ó, que piorou. Olha só. E aí, como é que a gente explica isso? O cara treinou, o grupo, né, os animais treinaram, fizeram exercício físico, mas eles pioraram. E aí, como é que a gente pode explicar isso? Tem uma série de questões para explicar, e, na verdade, eu não vou me ater muito a isso hoje. O foco dessa proposta, desse slide aqui, desse estudo, é mostrar que, ainda que indivíduos sejam submetidos ao mesmo modelo, à mesma quantidade, à mesma dose de exercício físico, eles têm respostas diferentes, que foram até classificados como grupos altamente responsivos e grupos não responsivos, né, ou baixamente responsivos, traduzindo ao pé da letra, onde tem indivíduos que de fato melhoram muito com o mesmo treino, onde tem outros que não melhoram quase nada, até pioram. Isso ratifica a nossa necessidade do controle da carga individualizado, porque só assim a gente vai conseguir de fato rastrear, né? Estou tentando apagar essa coisa toda que eu fiz aqui. Vamos ver se eu paro. O computador deu uma travada. Eu vou sair da tela e vou voltar de novo, porque ele deu uma travadinha aqui. Estou voltando já. Pronto. Tá aí. Então, isso acontece também, eu mostrei adaptação cardiorrespiratória, mas isso acontece também com outros tipos de adaptação, como, por exemplo, a adaptação no que diz respeito à hipertrofia e tamanho de músculo. Portanto, é fundamental, eu já mostrei essa imagem no primeiro dia, né? Que fala sobre a necessidade, que fala sobre o processo de treinamento, as etapas do processo de treinamento, o que envolve ali o controle de carga. Nesse sentido, a gente observa que o processo, a etapa do processo de avaliação para entender a demanda, entender o que são os marcadores de performance. A parte do planejamento, que é conhecendo os objetivos, a gente sabe organizar qual é a dose de treinamento, qual é o tipo de treinamento, qual é a intensidade, a quantidade de treinamento que esse indivíduo vai precisar. E, a partir disso, quando eu tenho conhecimento da carga externa de treino, disso tudo aqui que ele está realizando, e correlaciono com a resposta de carga interna, eu começo a ter ali as adaptações, a sinalização de adaptação que está acontecendo com aquele treinamento, com aquela carga que está sendo imposta. Então, a partir disso, a gente estabelecendo esse controle individualizado, eu sei o quanto que cada um está recebendo de carga externa, que nada mais é do que carga externa, nada mais é do que treinamento, eu começo a ver as adaptações que estão associadas a resultados e eu vou confirmar que está tudo ok, senão eu faço reajuste e replanejo toda a minha rota ali, toda a minha roda para seguir na sequência. E aí, toda hora, pronto. Só que o processo de monitoramento de controle de carga, ele é extremamente complexo, tá? E hoje a gente vai focar numa parte específica que ela não tem necessariamente relação direta com a parte de carga de treino, que é isso aqui, ó. Não tem relação direta com a parte de treinamento propriamente dito, e a gente vai falar dessa outra parte aqui, ó, que é a parte onde o treinamento impacta no indivíduo e a gente vai tentar rastrear isso de alguma maneira. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Na sexta-feira eu vou mostrar algumas possibilidades de controlar a carga de treino propriamente dito ou do treinamento. Hoje a gente vai mostrar como
controlar as variáveis que estão associadas à resposta, ali, às adaptações ao treinamento, que não necessariamente são variáveis de carga interna, tá bom? Avançando, e nesse sentido, a gente sabe que a carga de treinamento, ela gera adaptação, é uma adaptação, é uma resposta esperada, a gente adaptar, só que quando essa carga de treinamento ela é muito aumentada, ela pode gerar um processo de lesão inesperado, porque dependendo da quantidade de carga que aquele indivíduo está recebendo e ele está entrando num estado de fadiga que não está monitorado, ele começa a ficar mais suscetível a se lesionar. Porque, pensa comigo, a partir do momento que eu preciso melhorar a performance daquele cara, eu entendo que eu tenho que sobrecarregar ele, eu tenho que carregar no sentido de dar carga de treino. Quanto mais carga de treino eu dou, mais ele adapta, mais eu tenho ali uma linha muito tênue, né? Para saber se de fato eu estou me aproximando de estar suscetível à lesão, e aí esse estudo ele chama a fadiga neuromuscular como um fator que media a lesão, ou seja, que provoca a lesão, ou se eu estou tendo as adaptações ali que são saudáveis, que são esperadas. Aqui, por exemplo, nessa imagem é um exemplo de condicionamento aeróbico. Quanto mais adaptado aerobiamente, mais resistente o indivíduo fica à carga de treino, menos ele se lesiona e mais ele desempenha. Mas onde é que está o ponto de equilíbrio disso tudo? Como é que a gente consegue regular? Aqui, mais uma vez, eu trago uma outra informação que está associada a essa questão. Quanto mais adaptado é um indivíduo, esse estudo aqui é fantástico, porque ele mostra que essa relação tanto para a força muscular, quanto para a capacidade cardiorrespiratória. Então, aqui, indivíduos mais fracos ou mais lentos no teste específico, eles têm risco extremamente mais aumentado de se lesionar, e isso só quantifica aquilo que eu acabei de apresentar no slide anterior. Então, indivíduos, por exemplo, que levantam de 1 a 1,5 vezes, vamos arredondar aqui, o peso corporal no deadlift, tem 5 vezes mais chance de se lesionar do que um indivíduo que levanta 3 vezes o peso corporal. Tá? E aqui, para o teste de capacidade aeróbica, a lógica é parecida, sendo que aqui o indivíduo que corre mais rápido, ele tem, o indivíduo mais lento, ele tem 5 vezes mais chance de se lesionar do que o indivíduo mais rápido na velocidade aeróbica máxima dele. Ou seja, está muito claro para a gente que a carga de treinamento ela gera adaptação positiva no que diz respeito a condicionamento e o condicionamento físico, tá? O fitness, vamos chamar ele assim, de uma maneira mais ampla, ele protege de lesão. Mas, como eu acabei de falar, quando o seu objetivo é obter o melhor desempenho possível e o menor risco de lesão, a gente trabalha numa linha muito tênue, e o monitoramento preciso torna-se indispensável nesse serviço para que a gente obtenha sempre o melhor resultado, os melhores ganhos, as melhores adaptações sob o menor risco possível. E aí é o seguinte, aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. A gente tem como monitorar, a gente precisa, na verdade, monitorar uma série de variáveis que elas vão trazer para a gente informações diferentes, a gente avalia de forma integrada e elas vão acender um sinal para a gente de alerta ou não, a depender do comportamento dessas variáveis. Se eu começo a notar que aquele indivíduo que está recebendo muita carga de treinamento, pelo meu controle, ele não está melhorando performance, ainda que eu esteja sobrecarregando ele, não está melhorando performance, está estabilizando, está começando a acender esse sinal vermelho lá para mim, de estresse, de dor muscular, de fadiga, esse cara é um cara que ele precisa de uma atenção e a gente consegue rastrear isso antes de acontecer uma lesão, antes de acontecer um evento indesejado, desse cara ficar afastado do treinamento, do esporte, da competição, certo? Então, por isso, o monitoramento, inclusive dessas variáveis que eu vou mostrar hoje para vocês, ele torna-se fundamental. E aí, tanto no sentido de mostrar que aquele cara está entrando numa zona de risco de sobrecarga aumentada de treinamento, quanto no que diz respeito a prontidão de treinamento, ou seja, o quanto que ele está pronto para performar hoje, certo? Então, o Pedro trabalhou por um tempo aí em clube de alta performance, em nível semi-profissional, profissional, e ele sabe disso, que diariamente tem reunião de comissão para analisar os dados de carga de treino do dia anterior, da semana, e toma-se decisão diariamente baseada no processamento, na aquisição e processamento desses dados. Então, ou seja,
Se tem alguém ali que está me chamando a atenção, aquele cara ele vai ser investigado. Não se toma uma decisão também por impulso, assim, baseado em um alerta de variável. Aquele cara ali, olham para ele, pum, vai para o departamento médico, vai conversar com o médico, provavelmente está acontecendo alguma coisa. Ele precisa de algum exame diagnóstico para confirmar se ele está se aproximando, ele está perto de se lesionar ou não. E é nesse sentido que essas variáveis contribuem com a gente. Bom, a primeira delas, né, eu vou apresentar algumas variáveis subjetivas e algumas variáveis objetivas. Qual é a diferença delas? As objetivas são aquelas que a gente mede, aquelas que a gente mensura, certo? Então, a variabilidade da frequência cardíaca, ela é uma variável objetiva. Por quê? Porque a gente vai lá com o equipamento e mede aquilo lá no camarada. Enquanto as variáveis subjetivas são aquelas que a gente chega e pergunta para ele. Eu vou lá perguntar para ele se como é que está o nível de estresse dele, como é que está o nível de dor, como é que ele está se sentindo em relação a algumas perguntas específicas que eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens e as desvantagens de lançar a mão de cada uma delas e as recomendações para se usar elas. E como juntar tudo isso num pacote só e olhar integrado. Bom, vamos lá então, variabilidade da frequência cardíaca. Quando a gente fala de variabilidade da frequência cardíaca, obviamente que o termo já é autoexplicativo, né, que a gente observa aqui. Eu vou analisar um comportamento de variação desse sinal que pode ser observado e quantificado tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Não se preocupem se não entender hoje, não entende mesmo, é normal. Quem não está familiarizado já, eu levei muito tempo para entender toda essa lógica de variabilidade da frequência cardíaca, porque é complexo. E aí eu quero trazer também um pouco da complexidade da técnica, do conceito, da teoria, ao mesmo tempo tentar simplificar e mostrar, ó, é complexo, tem que ter vários cuidados, mas dá para aplicar se você fizer isso, isso e isso, tá? Essa é a mensagem final de cada uma dessas variáveis que eu vou apresentar para vocês. Então, quando a gente olha para variáveis no domínio do tempo, ou seja, que a gente analisa ela ao longo do tempo e faz alguns cálculos em relação ao componente central como tempo, a gente tem em destaque aqui como principal variável, o RMSSD, que ele é uma variável no domínio do tempo, RMSSD, e no domínio da frequência, eles já estão até escritos aqui, o LF e o HF. Qual é a diferença deles? Como eu falei, uma no domínio do tempo, isso aqui é a raiz quadrada dos desvios padrões do sinal, ou seja, é uma medida que reflete o quanto que ela está variando, e a gente sabe que quanto mais ela varia, quanto mais a frequência cardíaca varia, mais interessante é, porque menos modulação simpática eu tenho naquele sinal. Isso significa mais recuperação, menos estresse, inclusive algumas doenças crônicas, tá? Que são implantadas a partir de situações de baixa inflamação crônica. É muito comum encontrar um indivíduo com balanço simpatovagal alterado e a partir do ramo simpático aumentado e parasimpático diminuída, que é uma condição parecida de que quando o indivíduo está ali numa situação de fadiga ou de excesso de treinamento. Então, por isso que essa medida é uma medida interessante para rastrear essas condições. Quanto mais esse sinal varia, mais interessante. Então, se uma medida ela reflete para a gente essa variância, essa variação, quanto mais ela sobe, positivo é para a gente. É um sinal bacana, um sinal bom para a gente. Quando a gente analisa no domínio do tempo, aí a gente decompõe esse sinal aqui por uma técnica chamada transformada rápida de Fourier, onde você vai entender o padrão de oscilações em alta e em baixa frequência nesse sinal. Isso é chato, isso é complexo. Mas o que a gente tem que trazer é o seguinte, que o LF está associado ao ramo simpático e o HF ao ramo parasimpático. Aqui, simpático e parasimpático é meio misturado aqui, não está muito definido na literatura, mas o HF está mais definido, que é o parasimpático. Só que tem uma questão aqui importante que eu vou passar para vocês. Para essa medida ser válida, a gente precisa de pelo menos 5 minutos de registro, tá? Então, de cara, quem usa aplicativo que mede variabilidade da frequência cardíaca e está fazendo registro de 1 minuto e está pegando HF, LF, esquece, essa medida não vale.
tá bom? Essa é a primeira mensagem que eu vou deixar aqui para vocês em relação a isso. Medida de 1 minuto, ela só vale para variável no domínio do tempo, tá? Que é o que chama de medida rápida ou ultra rápida, como o Fábio Nakamura, o grupo deles vem pesquisando aí, chamando de ultra short, né? Ultra rápida. São as medidas de RMS-SD, que são no domínio do tempo, então a gente tem como aproveitar, tá? Usar o aplicativo, registrar 1 minuto e usar ela, extrair ela, beleza. No domínio da frequência, tem que ter pelo menos 5 minutos de registro, tá? Pelo menos 300 eventos aqui, senão não está valendo essa medida. Essa medida não pode ser considerada válida. Deixa eu só apagar aqui o meu rascunho para a gente avançar. Pronto. E aí eu vou começar a mostrar a relação que essas variáveis têm com carga de treino, tá? A primeira variável que não é a carga de treino propriamente dita, mas é uma variável que reflete para a gente aqui dano tecidual, que é a CK. Então, a gente entende que quanto mais aquele indivíduo ele foi sobrecarregado de treinamento, mais a CK dele aumenta, tá? Ainda que ela tenha suas limitações, a gente reconhece isso, mas nesse estudo aqui foi mostrado que atletas de endurance recreacional não profissionais, né? Quanto mais a CK dele estava aumentada, mais o RMSSD estava diminuído, tá? Encontraram uma relação inversamente proporcional, RMSSD diminuiu, CK aumentando. E HF, potência de HF diminuindo, enquanto o CK estava aumentando, tá? Nesse sentido aqui. O que isso quer dizer, pessoal? Como é que foi medido isso? Isso daqui foi medido já num ambiente mais controlado, tá? Com registro de 5 minutos, feito tudo direitinho. O que no dia a dia dá para fazer isso? Dá também, desde que você respeite os critérios. Então, aqui a gente já traz uma informação que existe relação com carga de treinamento com essas variáveis. À medida que sobrecarrega o indivíduo, elas respondem ou para cima ou para baixo, a depender de como ele foi sobrecarregado. Aqui tem um outro estudo que mostra mais ou menos o mesmo comportamento, tá? Eu vou focar nesses 2 gráficos aqui de cima. Nesses 3 aqui, alguns apresentam correlação, outros não. Mas olha aqui de cima, focando na carga de treinamento. Carga de treinamento diária e carga de treinamento total, tá bom? RMSSD, RMSSD. O que está acontecendo aqui? Quanto maior é a carga de treinamento, menor é essa variável. Ela responde inversamente proporcional, ou seja, o que isso diz para a gente? Parece ser uma métrica ali interessante para a gente começar a pensar em usar ela para basear a nossa tomada de decisão juntamente com outras variáveis. E aqui agora eu trago mais um estudo para a gente fechar esse bloco de variabilidade, mostrando um estudo que foi realizado, tá, com atletas de CrossFit competitivo. Olha aqui. Então, esse estudo foi feito com atletas de CrossFit competitivo. Olha que variável está aqui de novo. Ó, RMSSD. Já repararam que a maioria dos estudos utiliza essa variável, utiliza essa métrica, tá? Porque é uma métrica que ela é mais sensível, que ela responde melhor, tem uma reprodutibilidade melhor, então vale mais a pena trabalhar com essa métrica do que tentar trabalhar com outras. É mais fácil de aplicar no dia a dia. E o que esse estudo aqui mostra é que à medida que a carga de treinamento aumentava mais rápido, isso daqui é uma variável do agudo crônico, à medida que ela aumentava mais rápido, o RMSSD ficava baixo, tá? O RMSSD diminuía. À medida que o agudo crônico, a progressão de carga era mais branda, ó, a progressão de carga era mais branda, o RMSSD estava alto, tá bom? Então, assim, essa é uma informação que primeira informação que a gente vai levar para casa, né? Que a gente vai levar dessa aula. E aqui eu vou mostrar para vocês as recomendações para técnica, para medida. Bom, dá para trabalhar com
com essa variável? Sim, claro, tem aplicativos que facilitam a nossa vida nesse sentido, tá? Eles são validados. Agora, a gente tem que ter o conhecimento mínimo da base teórica, mínimo da medida. Eu trabalhei com isso há muito tempo, cara. Essa medida é uma medida chata de fazer, né? Parece simples, ela pode ser simples, e isso, às vezes, passa uma falsa impressão para a gente, só que, ao mesmo tempo, ela precisa de alguns critérios para a gente considerar ela válida. Por exemplo, como eu já falei, pelo menos 1 minuto de registro para variável no domínio do tempo, tá? Menos que isso, cara, 30 segundos, sem chance. Quer fazer 2, 3 minutos? Tranquilo, melhor ainda. No domínio da frequência, pelo menos 5 minutos, já falei. Exige familiarização com a técnica, tá? Porque tem uma posiçãozinha, uma pressão específica para fazer, a próprio aplicativo ele vai te dando um feedback. Registrar pelo menos 8 sessões, pelo menos 8 registros para ter uma normalização desse sinal e a gente começar a trabalhar com Z-score ou com log, ou com logaritmo. Vocês viram ali que todos os estudos que eu mostrei praticamente, eles tinham LN na frente, que é de logaritmo neperiano. Por quê? Porque essa medida é uma medida que ela tem uma variação, o nome dela já é variabilidade da frequência cardíaca, né? Só que ela varia muito de um indivíduo para outro e do mesmo indivíduo com ele mesmo. Se vocês medirem vocês, ou eu me medir várias vezes nas mesmas condições, eu vou ter uma variação na resposta absurda. É uma característica dessa variável. Então, por isso, ela é normalizada por algumas outras técnicas que não dá tempo, não é o caso da gente falar aqui hoje. Quem quer entender até um pouquinho melhor sobre essas técnicas, eu recomendo que faça até o curso de Estatística Básica do João Claudino, que é um cara fantástico. Ele simplifica a estatística aplicada ao esporte, ao desempenho, de uma maneira que eu recomendo para todo mundo que está aqui. Usar a média dos registros semanais, tá? Considerando que ela varia muito de um dia para o outro, é difícil a gente pegar um registro e considerar ele como um registro válido para a gente avaliar e para a gente tomar decisão e correlacionar com carga de treino. Então, qual é a recomendação que vem sendo feito tanto em alguns estudos, poucos estudos, mas na prática profissional que a gente conhece, alguns pesquisadores, e conversa muito, pelo menos 3 registros semanais, você faz uma média, e aquela média da semana é a média que você vai considerar como uma medida válida da variabilidade da frequência cardíaca associada à carga de treino daquela semana, certo? E realizar medidas sempre nas mesmas condições. Isso aqui é fundamental, tá? É muito sensível essa medida, essa variável, então, preferencialmente pela manhã, sem ingestão de bebida cafeinada. Só aí a gente já vai derrubar um monte. Todo mundo aqui, quem costuma usar o aplicativo ou para você mesmo, para controlar de alguém, toma esses cuidados. O camarada, ele faz sempre nas mesmas condições, ele acorda, ele vai tomar um café, começa a ver televisão, tudo, aí depois ele faz, ou ele acorda e já faz na cama, no basal, sem ingestão de nenhuma bebida cafeinada, por exemplo, tá? Num ambiente calmo, sem barulho, sem falação, com luz baixa, ele sem falar, ele não tá medindo e falando, sem chance, perdeu a qualidade da medida. E sempre na mesma posição corporal. Se vai fazer sentado, faz sempre sentado. Se vai fazer deitado, faz sempre deitado. Em pé não é recomendado, porque ficou em pé, você já mexe com o controle autonômico cardíaco, certo? Então, essas são as mensagens que diz respeito à variabilidade da frequência cardíaca. Salto vertical já é um método, uma técnica um pouco mais conhecida e difundida. Então, eu vou falar até um pouco mais rápido. Eu separei um slide apenas só para ela. A gente sabe que existe variação, inclusive o Pedro falou de salto na segunda-feira, falou de treinamento baseado em velocidade, e aqui a gente vai pegar a parte do treinamento baseado em velocidade para mensurar ali a fadiga neuromuscular. O que ela traz para a gente? Tanto a velocidade de execução desse salto, se tiver como medir, quanto a altura dele, ou a distância horizontal, ela traz para a gente uma informação relacionada à fadiga neuromuscular. Isso já é claro. A gente observa aqui que à medida que essa ilustração aqui, esse livro é fantástico também, do McGill, sugiro, ele está disponível na internet, tá? Fantástico, fantástico esse livro. Não pode trabalhar com controle de carga, monitoramento de carga, sem usar ele, tá? Sem conhecer ele, o pessoal que ao final da semana adquirir já vai levar ele no pacote também. Esse gráfico aqui ele está ilustrando o seguinte, ele está ilustrando a progressão de treinamento com progressão de carga de treino, tá? Ele é uma figura composta, eu só peguei essa porque só essa interessava para a gente, mas na lógica das barrinhas de carga de treino, ela vai aumentando a carga de treino e o que vai acontecendo? O pico de força aqui, que ele está usando uma plataforma mais rebuscada, não está pegando só altura, então o pico de força aplicado na plataforma, ele vai
diminuindo à medida que a carga de treinamento progride, a carga de treinamento acumula, tá? Agora, estão vendo essas linhazinhas azuis e vermelhas? Isso aqui é fundamental, pessoal. Também não tem condição nenhuma da gente ficar pegando salto isolado e tomando decisão. Tipo, melhorou o salto, aumentou o salto, hoje diminuiu, hoje... Não dá, tá? Não dá para fazer isso. Existe uma variação muito grande no ser humano de resposta biológica, de desempenho, uma variação natural, que já está dentro de uma variação natural nossa, e mais ainda, um erro sistemático aleatório de qualquer medida que a gente faça. Então, a gente tem que considerar, por exemplo, uma variação mínima dali, permitida para aquele teste, para que aquele teste ele possa variar, para a gente não considerar aquilo como uma variação válida. Aqui, por exemplo, ele está botando um limite superior, um limite inferior, ou seja, a gente, baseado nas medidas iniciais, e aqui eu reforço mais uma vez a necessidade de fazer familiarização para essa medida, familiarização e normalização, tá? Tem que fazer, antes de começar a tomar decisão, tem que fazer no mínimo 8 sessões, que foi recomendado pelo estudo do João Claudino em 2014 ou 15, se eu não me engano, que ele trabalhou com isso no mestrado e doutorado. Ele recomenda que sejam feitas pelo menos 8 sessões. Para quê? Para entender qual é a variação natural daquele indivíduo. A partir disso, você cria ali uma amplitude baseada em cálculo específico. Pode usar o Z-score, pode usar a mínima diferença individual, que é o que ele usa, que ele recomenda, mas tem que ter um pouquinho de atenção com a SWC, tem até algum sistema aí que usa isso, que ela tem algumas limitações. Não dá tempo de falar sobre isso hoje, mas atenção com a SWC, tá? Então, a partir do momento que a variação de salto está acima ou abaixo desse limite inferior, aí sim a gente começa a chamar nossa atenção para a tomada de decisão, cruzando com outras variáveis, obviamente. E qual é a limitação? Qual é a ressalva que eu tenho para isso aqui? Primeiro que é importante familiarizar com a técnica. O desempenho no salto, ele tem um efeito de aprendizado muito grande, porque saltar é técnico, não necessariamente é só desempenho. Então, o indivíduo, ele só pode começar a ser mensurado de variação de desempenho a partir do momento que a gente entende que ele familiarizou e ajustou a técnica. E esportes ou modalidades que solicitam muito do membro superior. O próprio CrossFit, por exemplo. Eu sei que tem gente aqui, bastante gente do CrossFit ou de outras modalidades, sei lá, natação. Eu vou rastrear, ficar usando uma variável que ela só mede a fadiga neuromuscular do membro inferior, para a gente rastrear, por exemplo, esportes que tem muito envolvimento do membro superior, inclusive sessões de treinamento até exclusivas só de membro superior. Será que ela é válida? Ela traz informação para a gente? Talvez não. Então, é nesse sentido que tem que repensar, não é pegar a métrica de forma absoluta e sair aplicando, usando ela, achando que ela vai resolver seu problema. Bom, e aí, por fim, eu vou entrar na parte subjetiva, que são as escalas de bem-estar ou medidas psicométricas, que são maneiras precisas e replicáveis de identificar o estado de prontidão para o treinamento em atletas e medir o impacto dos fatores não estressores relacionados ao treino sobre o processo de recuperação. Fatores estressores não relacionados ao treino são o quê? São fatores alheios à sessão de treinamento, que é o sono, é o estresse de maneira geral, é o trabalho daquele camarada, é a vida dele, é a família. São outras situações que estão influenciando, que estão modulando ali a capacidade dele de se restaurar para desempenhar bem no treinamento. A gente tem como monitorar isso. Eu já mostrei 2 possibilidades de fazer isso de maneira objetiva, tá? Essas outras 2 também mostram isso para a gente, mas o lado psicológico ele também é fundamental, tá? Aqui, também do mesmo livro, do Matt King, olha lá, tá vendo as barrinhas de treinamento? Como eu disse que ao longo das semanas a barrinha de carga de treino ia subindo, então é a mesma lógica daquela lá de trás. O que acontece? A partir do momento, isso é claro para a gente, que a carga de treinamento aqui em barras, ela vai progredindo, tá? Ela tem uma tendência de subir, a performance também sobe, tá? A gente sabe que quanto mais treino, mais eu sobrecarrego, mais ele adapta, mais ele melhora a performance, mas, por outro lado, a gente tem aqui medidas de wellness, de bem-estar, que elas vão diminuindo. Então, à medida que quanto mais aquele cara é sobrecarregado, mais ele fica fadigado, menos ele recupera, mais ele dá sinais negativos no que diz respeito ao bem-estar. E quando a gente tira a carga de treino, o que acontece? Isso tudo melhora.
Tá? Isso já foi mostrado, isso aqui é uma figura didática, está mostrando uma ideia de comportamento, mas eu vou mostrar para vocês alguns estudos que investigaram isso, quais as ferramentas eles utilizaram e o que a gente pode aproveitar para a nossa prática. Bom, esse estudo foi um estudo que monitorou jovens atletas universitários, 182 atletas foram monitorados, tá? Nessa faixa etária aqui, na idade universitária, por 4 anos. Por isso que eu quis trazer esse estudo, que ele é muito interessante. E esses indivíduos, né, esses atletas, eles combinavam sua rotina entre estudo, treino e competições. Foi utilizado esse aplicativo aqui, tá? E como eu falei no primeiro dia, não tem conflito de interesse aqui com nada, tá? Não tem parceria com nenhuma marca, com nada. Só estou relatando o que foi utilizado. Ele usou uma métrica, tá? Usou um score, que é o RTT, que é o Readiness to Train, que quer dizer ali o pronto para treinar, resumindo, né? Traduzindo bem ao pé da letra, pronto para treinar, ele baseado num algoritmo, que ele pega todos esses inputs, ele gera esse score agregado aqui de prontidão, tá? Eles não abrem qual é o algoritmo, porque isso eles entendem que é propriedade intelectual, eles não querem abrir, mas esse estudo, ele utilizou essa ferramenta que conseguiu publicar bem. E essas medidas, essa métrica ela é composta por medidas subjetivas de humor, sono, tanto quantidade de sono como qualidade de sono, nível de energia, que está inversamente associado ali ao estado de fadiga, né? Dor muscular e estresse acadêmico. Olha que interessante, eles botaram um estresse, mas o estresse específico, né? Me perguntaram como é que está o teu estresse de maneira generalizada. O estresse acadêmico, já que esses indivíduos estavam em idade acadêmica e rotina acadêmica intensa. Vamos para os primeiros resultados dele. De cara, eu vou traduzir esse gráfico aqui, que ele está meio complexo para você. Tem muita linha aqui. Mas, de cara, o que eles encontraram? Chance de lesão, tá? O aumento da chance de lesão correlacionada com esses marcadores subjetivos, tá? Tanto de forma independente, quanto de forma agregada naquela métrica que eu vou mostrar no próximo gráfico. A linha do tempo aqui, ó, primeiro semestre, segundo semestre. E aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que significa cada trecho desse aqui que está em destaque. Aqui, ó, período de aula. Isso aqui é período de aula, branquinho, ó, barra branquinha, período de aula. Período de aula, o que quer dizer? Atleta universitário faz o quê? Período de aula, o cara tem aula e o cara treina, certo? Então, aqui, aula e treino. Período cinza aqui é período de férias e feriados, algumas quebras, tá? Vou botar só férias que a gente entende que é o quê? Que é descanso. E aqui, nesse pontilhadozinho aqui, é período de provas. Mas olha o que chama bastante a atenção da gente. Olha como essa linha, elas variam, elas se comportam de forma diferente a depender dessa fase, tá? Fase branquinha, o que acontece? O nível de energia que está inversamente correlacionado com a fadiga, na verdade, aqui, quando ele sobe, significa que é negativo, tá? Quando ele sobe, significa que está ruim, tá bom? Essa é a lógica. Desculpa, inverte. Quando ele sobe, significa que está bom. Quando ele sobe, melhorou o aspecto de energia e melhorou o aspecto de dor muscular. Então, os indivíduos em época de prova, de aula e treino, estava tudo para baixo. Quando entram em férias aqui, a gente começa a observar esse mesmo padrão várias vezes, inclusive para as outras métricas que são relacionadas a humor e estresse acadêmico. Ou seja, foi observado a partir dessas análises aqui, e do lado de cá a gente tem a outra linha que é de dor muscular, de qualidade do sono e de quantidade de sono. Olhando para esse gráfico aqui, que ele traz a análise quantificada aqui da chance de lesão relacionada a cada uma dessas variáveis, olha o que aconteceu. Foi significativo para todos, menos para a qualidade do sono, tá? Só para esse estudo, tá, pessoal? Não foi com a qualidade do sono, mas foi significativo com a duração, com o volume, a quantidade de sono. Isso a gente já viu em alguns outros estudos, mostrando que indivíduos jovens que dormem menos de 8 horas têm risco aumentado de lesão, tá? Isso aqui só ratifica aquilo que a gente já sabe. E olha aqui, ó,
Score relacionado a estresse acadêmico. Quando diminui, quando piora, aumenta risco de lesão. Duração de sono, quando diminui. Se está menos que 1, é porque quando diminui está relacionado com lesão. Ali, o nível de energia, né, relacionado à fadiga. Quando esse número aumenta, significa que o cara ele está indo para um lado... Essa escala é meio estranha, tá? Então, quando o nível de energia ali aumenta, significa que é negativo, que é uma situação negativa, que está relacionada com a lesão. E aqui o humor também, nível de humor, quando diminui, está associado significativamente com lesão. Ou seja, caramba, olha quantas métricas aí, rastreadas num intervalo de tempo grande, num intervalo de tempo longo, tem correlação com lesão, tá? Por que esse estudo conseguiu mostrar esse resultado para a gente? Porque ele acompanhou num tempo grande e com muitos atletas, com muitos indivíduos. O N foi grande. Então, começa a ficar mais fácil de enxergar as diferenças quando elas realmente acontecem, que não tem limitação ali de tamanho de amostra, como acontece em alguns estudos. Então, aí a gente já tem uma informação que essas variáveis, elas se correlacionam com lesão, e aí quando a gente pega no mesmo estudo, aqui agora o Readiness to Train, que é o RTT, à medida que ele varia para cima, aqui marcadores associados a sintomas de doença, ou doenças que estão associadas a baixa de imunidade e excesso de treino, são aquelas infecções de trato respiratório superior. Então, aqui a frequência de ocorrência de doença, ó, quanto mais a frequência de ocorrência de doença aumenta, que é essa linha aqui contínua, a linha contínua, quanto mais esse aspecto negativo aumenta, a prontidão para o treinamento está diminuindo, tá? E quando a prontidão para o treinamento começa a aumentar, é porque essa variável negativa de sintomas associados a doenças está diminuindo. Ou seja, então, tanto de forma independente, aquelas variáveis se correlacionaram com situações de lesão ou situações negativas relacionadas ao overtraining, quanto a métrica agregada. E agora, aqui, eu acabei de falar isso, a conclusão dele é essa. E agora eu vou trazer uma outra alternativa, mas esse é um gráfico rápido, que é uma outra ferramenta que se chama DALDA, né? Que é o Daily Analysis of Life Demands em Athletes, que é um questionário que ele também mede questões similares, só que é um questionário que ele é bastante extenso, bastante complexo. É interessante, é muito bom, mas só que ele tem uma limitação operacional para a gente colocar ele na nossa rotina, tá? Então, esse também é um pouco do meu papel aqui, mostrar para você. É bom, Renato? É bom, mas na prática funciona? Cara, é difícil, tá? Tem estudo que é bacana, traz informações interessantes para a gente, mas às vezes a teoria na prática é outra. O que ele mostrou aqui? A métrica relacionada ao DALDA, quando indivíduos estavam treinando aqui o que eles chamaram de treinamento de cargas normais, ele chamou de normal, bolinha branca ele chamou de normal, bolinha preta ele chamou de cargas intensificadas. Aqui o período de treinamento com cargas intensificadas foi esse intervalo, à medida que essa carga foi à medida que esse grupo treinava com cargas intensificadas, o que aconteceu? As variáveis começaram a marcar scores mais altos. Então, o score aumentado para esse questionário aqui é um sinal negativo, o que não aconteceu com cargas de treinamento normais. Ela tem ali um perfil de variação, mas um perfil de variação abaixo do que o que aconteceu aqui, que a gente viu que teve uma tendência de progressão, de subida, à medida que esses indivíduos treinaram e continuavam treinando com cargas intensificadas. Quando eles entravam na fase de taper, que é onde tem uma clássica diminuição de carga, um clássico deload ali no taper, que é a fase pré-competitiva, o que acontece? Diminui. Ou seja, mais uma vez a gente está vendo aí a correlação de variáveis de bem-estar, variáveis subjetivas com cargas de treinamento. Então, pessoal, por que não usar? Porque ainda tem gente que tem suas ressalvas ou suas implicâncias com medidas que são subjetivas, só porque são subjetivas, porque eles acham que, mas aí é subjetivo, o cara responde o que quer. Sim, ele responde o que ele sente. Então, isso é fundamental a gente ouvir. Aí, quem trabalha com esporte de alto rendimento aqui há muito tempo sabe, ama esse tipo de variável e sabe que eu não estou falando mentira. Aí,
Poxa, Renato, mas e agora? Me traz uma ferramenta fácil, traz uma solução para mim, porque você trouxe uma de um aplicativo que é pago, que é complexo, que tem um algoritmo fechado. Aí depois você trouxe o Dauda, que também o cara leva vários minutos para responder. Poxa, mas e no dia a dia, como é que eu vou conseguir gerar aderência, fazer os caras aceitarem, assimilarem uma ferramenta para que ele seja utilizada? Esse estudo aqui, ele traz, um estudo do McLean, ele traz essa opção aqui de escala de bem-estar, que eu chamei de simplificada, porque são 5 perguntas, notas de 1 a 5. Fadiga. Quanto menor o score, pior, tá? Então, para todas as perguntas, quanto menor o score, menor a nota, pior. Então, fadiga. Tem aqui as classificações para cada nota. O cara vai lá. Desde sempre cansado, normal, até bem descansado. Então, respondeu a nota alta, positivo. Fadiga, qualidade do sono, dor muscular geral, nível de estresse e humor. Então, percebendo que o padrão, ele meio que se repete. Essas questões, elas são chave, elas são centrais, estão relacionadas com carga de treino. Beleza, deu aqui um ponto para cada uma delas, chegou depois, soma tudo e eu vou ter um score ali que ele vai de 5 a 25. Se eu der uma para cada um aqui, que é a nota mínima, eu vou somar 5. Se eu der 5 para todo mundo, eu vou somar 25. Então, ele pode variar de 5 a 25 e a gente sabe que quanto mais perto de 25, melhor. Quanto mais baixo, pior. Ah, Renato, isso funciona mesmo? Olha, a gente está com os dados para submeter, onde a gente analisou a aplicação da escala de bem-estar, exatamente essa escala de bem-estar em atletas de CrossFit, e acompanhou o treinamento por 10 semanas deles, tá? Eles treinavam segunda, terça, quarta, sexta e sábado, descansavam domingo e quinta, e no dia de descanso deles, no dia do off deles, a gente aplicava lá o wellbeing, mandava lá o wellbeing, que é o bem-estar em inglês, né? Aplicava aqui o bem-estar no dia da recuperação, mandava lá o link para ele, mandava mensagem para ele, não respondia, a gente estava lá na nossa base de dados. No dia de treinamento, a gente monitorava o quê? A carga do treinamento, propriamente dito. Beleza? Então, ao longo de 10 semanas, a gente monitorou isso e a gente observou que a gente transformou em Z-Score também. Eu já falei do Z-Score hoje, que é uma medida, uma técnica interessante para ver variação de carga ou de qualquer valor baseado no próprio valor dele. À medida que essa carga de treino diminui, o que acontece com o score de bem-estar? Ele aumenta. Então, a gente observou isso também, atletas, correlação significativa aqui, de 0,52, não é, olha, que correlação fantástica, tem suas limitações, mas também é difícil a gente conseguir responder, muita coisa influencia na variação de carga de treino, a gente conseguir com uma métrica só explicar ela toda, não dá, mas a gente viu sim que tem relação, dá para usar, inclusive com o CrossFit, exatamente essa escala que eu acabei de mostrar para vocês. E, por fim, eu vou apresentar aqui nesse slide a escala de percepção subjetiva de recuperação, que é a mais fácil de todas essas até agora, que é o indivíduo chega para treinar, é a escala inversa ao Borg, como é que você está se sentindo hoje, de 0 a 10, sendo que 10 é a melhor condição, é a melhor prontidão para o treinamento, mais disposto possível, e 1 é o menos disposto possível, mais fadigado e menos disposto para treinar. Foi observado um estudo onde ele viu ali que parece que existia um ponto de corte onde indivíduos que respondiam menos de 5 sempre estavam predispostos a piorar a performance naquele treino, enquanto indivíduos que respondiam para cima de 5 estavam predispostos a melhorar a performance no treino. Então, para você usar no dia a dia, tem que familiarizar, tem que ensinar primeiro, tá? Isso é óbvio, qualquer escala vai precisar. Mas para usar no teu dia a dia, tem um planejamento proposto, aquele cara chega, como é que está a tua PSR? 3. Muda. Se estava previsto treinamento intenso, carga alta, pode mudar, porque aquele treino não vai ter aquisição de performance, tá? Só vai piorar a situação. Inclusive, quem trabalha com grupo já pode deixar até o plano B ali para o cara que dá nota baixa na escala de PSR, já deixa o plano B ali para poder usar aquilo, porque ele fala, Renato, mas você só fala coisa que dá para aplicar para o personal ou para individualizado, e para quem trabalha com grupo. Pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia. Como é que está a PSR? Alguém abaixo, a escala já está fixada lá em algum lugar.
Como é que está a PSR? Alguém está com a PSR abaixo de 5, abaixo de 4? Tudo está com a PSR nessa zona laranja aqui, já deixa identificado. Quem tiver assim, a recomendação hoje é que faça o treino adaptado. O treino nessa parte aqui, ó, específico, o treino vai ser quebrado no meio, ou a intensidade ou o volume vai estar diminuído. Quem está com PSR para cima aqui na zona verde, pode sentar o sarrafo, beleza? Isso acontece muito. Inclusive, às vezes, a gente espera que o cara chegue bem disposto, baseado na programação, mas aconteceu alguma coisa alheia ao nosso controle que ele não está pronto para treinar. Então, essa aqui é uma sugestão, essa cartilha que foi feita pelo Hércules Funcional, o Ramir Shibano. Aqui, ó, tá a escalinha aí bonitinha. Para quem quiser usar, essa é a oportunidade de fixar lá no serviço, em algum lugar, ou no celular. Tá? É extremamente interessante e útil no dia a dia. Resumindo, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês com essa aula? Pessoal, escute seu corpo. Deixa o aluno falar. Pergunta para ele, deixa o atleta falar. Pergunta para ele, mas assim, poxa, treina ele para ele responder certo. Mostra a escala, familiariza, entende a escala para que você tenha uma medida válida. Tá bom? Porque senão muita gente usa medidas subjetivas, mas não conhece a escala direito, não familiariza, não treina, não entende ela, aplica de forma inadequada, não tem o resultado desejável e bota a culpa na escala. Tá? Isso acontece muito. Bom, agora está chegando uma das partes mais interessantes da aula para a gente fechar aqui, respeitando o nosso tempo. Como integrar tudo, Renato? E aí? Para onde é que eu jogo isso tudo? Como é que eu coleto? No dia a dia é fácil, mas e aí? Eu vou anotar no papel, eu vou chegar lá, o camarada, eu vou perguntar isso para ele, anota no rascunho, anota no celular, manda por WhatsApp. Eu estou trazendo uma alternativa aqui, uma sugestão que é conhecida de todo mundo. Já pode pegar a câmera aí e mirar no QR Code, que vai aparecer para vocês um link aí, vai aparecer o questionário para vocês. Pode botar aí. Bota a câmera aí no QR Code, que vai abrir o questionário para vocês que eu fiz hoje para essa aula. E aí tem aí um formulário do Google, onde vocês podem já responder agora. Responde aí. Tem uma lista suspensa com alguns nomes que eu criei hoje também. Botei Pedro, Renato, não sei o que, João, e fui inventando. Escolhe qualquer nome aí e responde. Tá? Abre o formulário, escolhe qualquer nome aí, responde para mim lá no final, aperta enviar. Vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso. Renato, parabéns aqui pela aula até agora. Vou aproveitar que o pessoal está respondendo. Chegou algumas perguntas aqui no nosso chat. Se você me der a liberdade, enquanto o pessoal responde, eu vou passar para você, pode ser? Ótimo, ótimo. Bem, a primeira pergunta veio do Glauber Lima. Professor, então a medição da frequência da variabilidade da frequência cardíaca de 1 minuto não vale a pena. O ideal seria 5 minutos de medição, porque a maioria dos aplicativos padronizam 1 ou 2 minutos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, você tem como mexer nesse tempo de aquisição do sinal de alguns aplicativos, tá? Você tem como pedir mais tempo para ele, medir o tempo. E assim, não vale para 1 minuto quando você quer usar variáveis no domínio da frequência, que é o HF ou LF. Aí, de fato, não vale, não dá para usar. Para usar variáveis no domínio do tempo, que é o RMSSD, que é o que é mais utilizado hoje em dia para essa finalidade, sim, 1 minuto está valendo, é válido. Mas você tem que ter aquelas recomendaçõezinhas ali de posição, aquelas recomendações que estão escritas no slide. Tem que seguir as recomendações para considerar essa medida válida. Perfeito. Tá, pergunta do Richard Leite agora. Renato, na sua opinião, o que é mais viável para o dia a dia? Score Z ou mudança mínima necessária? Com 7 dias de média móvel, tá? Nunca trabalhei com Score Z. Qual que você recomenda para ele? Para que variável? Para a variabilidade da frequência cardíaca. Variabilidade da frequência cardíaca, Score Z é o que a gente mais vê nos estudos. Score Z para variabilidade ou o logaritmo. Mas Score Z é o que a gente costuma ver. Eu gosto muito do Score Z. Esse estudo aí que eu apresentei os dados foi com o Score Z, mas foi com outra variável. Mas o Score Z, ele nada mais é do que ele padroniza, baseado em média e desvio padrão, para você ver o quanto que aquele indivíduo ele está variando em relação ou a um grupo
ou a um conjunto, ao histórico dele mesmo. Então, assim, você vem monitorando. Bom, ele já conhece o conceito da medida, por isso que provavelmente ele está perguntando, mas eu gosto bastante do SQAZE. O SQAZE é muito bem aceito cientificamente. E o SWC, foi o SWC que ele perguntou? Pô, eu traduzi, né, para ficar mais fácil falar. O SWC, ele vem sendo criticado na literatura. Então, se fosse para escolher, eu escolheria o SQAZE. Perfeito. Agora eu vou fazer a pergunta do Igor Carvalho, que estudou comigo na faculdade, é uma honra ter aqui, a gente se formou junto. Renato, você recomenda o uso de algum questionário validado para realizar o pré-treinamento e ter uma melhor percepção dos aspectos psicossociais e poder quantificar o quanto isso pode influenciar a PSE? Algum questionário? Repete para mim, por favor. Renato, você recomenda o uso de algum questionário validado para realizar pré-treinamento e ter uma melhor percepção dos aspectos psicossociais para poder quantificar o quanto eles podem influenciar a PSE? Pré-treinamento, eu não entendi. Ele quer saber se tem algum questionário que poderia usar para ver os aspectos psicossociais e se teria alguma influência desses aspectos na resposta da PSE. Olha, não sei te dizer. Eu não sei se você tem alguma resposta aí para dar para ele, mas é o seguinte, cara, as métricas, as variáveis, olha aqui, ó, todas as respostas já entrando aqui para mim, quem respondeu. Essas métricas, essas ferramentas, elas exigem conhecimento e exigem familiarização. Eu estou falando e estou tentando atualizar aqui. Maravilha. Ó, o que vocês acabaram de responder está aqui. Tá vendo? Está aqui no meu Excel em gráfico dinâmico. Eu vou selecionar aqui aqui, ó, o eixo X, ele está mostrando isso. Depois eu volto para responder a pergunta, porque eu fiquei aqui olhando para os dados. Ele está me dando aqui o tempo, né? A linha do tempo que vocês responderam isso. E aí eu coloquei aqui um filtro por nome, tá? Uma segmentação de dados por nome. Eu quero ver só o da Amanda agora. Pô, apareceu ali o comportamento dela. Eu tenho aqui, para cada barrinha, eu tenho humor, estresse, dor muscular, sono e fadiga. E a linha branca, ela é o quê? Ela é o bem-estar, é o score do bem-estar já integrado aqui, já somado, tá? No eixo daqui da direita e no eixo da esquerda é a notinha de cada uma delas por barra. Eu quero ver o do João. Eu quero ver da Maria, do Pedro. E a gente vai brincando do Renato. E aí, tudo isso foi o que vocês responderam agora. Eu só abri a planilha, atualizei aqui, já está processado, automatizado no meu gráfico, calculado, e ali, aparecendo para mim, no domínio do tempo. Classificado no tempo. Continuando, eu tenho aqui, eu vou continuar subindo essa planilha aqui para mostrar para vocês o restante dela, que eu não tenho como deixar de mostrar isso, mesmo chegando no final. Eu tenho aqui uma coisa que eu venho desenvolvendo com muito carinho ao longo dos últimos meses e semanas, que é um sistema de monitoramento de carga, onde a gente pode inserir dados coletivos, tá? A maior parte das planilhas hoje que a gente encontra por aí, você tem que ter uma planilha para cada indivíduo. Tá? Eu ainda não vi nenhuma que calcule todas essas métricas, você tendo a possibilidade de filtrar, de inserir vários dados de várias pessoas e filtrar. Eu tenho trabalhado firme nela junto com um programador também para a gente conseguir fazer isso tudo. E está saindo hoje, a gente chegou à programação final dela. Na sexta-feira ela está pronta, dentro do pacote. Aqui, ó, tem todas as métricas. Tem todas as métricas aparecendo para a gente. Train load, monotonia, strain, as variáveis de percepção subjetiva de esforço, recuperação e bem-estar aqui embaixo. Aqui eu tenho a distribuição por tipo de treinamento. Aqui eu tenho quanto tempo médio que durou cada sessão de treinamento a partir da classificação que eu fiz, tá? Cardio mais força, isso aqui eu botei só para ilustrar. E em cada fase da periodização eu tenho ali o quanto de carga de treino eu acumulei em training load, unidades arbitrárias. Pessoal, isso é personalizável. Isso a gente pode botar a métrica que a gente quiser, tá? Eu botei training load. Vocês podem usar outra, pode usar para força, pode fazer o que quiser com essa planilha. Ela vai pronta no modelo, dá para personalizar?
Dá, mas aí teria que ser uma outra conversa. Enfim, quando eu venho aqui, a mesma coisa, eu seleciono um indivíduo, eu vou tirar um pouco do zoom para vocês verem ela funcionando. Quando eu vou selecionar um indivíduo, eu tenho ali a mágica acontecendo e tudo modificando. Tá? Isso só é possível baseado nesses dados aqui, que são inseridos também de forma automatizada. Preencher planilha é um saco, né? É por isso que eu criei isso aqui, ó. Clicou no botão, aparece uma caixinha de formulário, você vai botar o nome, todas as informações aqui. Renato, PSE 5, duração do treino de 50 minutos, tipo de treino, cardio. Sei lá, você escolhe base, data de treinamento, vou botar 02 de 2020, só para inventar. Percepção subjetiva de recuperação, 6. Bem-estar, se tiver calculado já pelo Google Forms que eu mostrei para vocês. Vocês viram como é fácil responder isso? Como é ridículo de responder isso? Imagina um aluno de vocês recebendo o link desse questionário, abre ele, tu desliza, responde tudo, confirma, acabou. Aí você já tem a nota de bem-estar, lançou aqui, clicou, ó, salvar dados, ok, pronto. Tá pronto, eu só vim aqui atualizar os dados. Tá ali, o último treino do Renato já vai aparecer. Já tá lá. Certo, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje, é o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui de tela para a gente aparecer de volta aí. E ver se tem algumas perguntas adicionais, ver se tem alguma coisa que eu não consegui responder. Complementando a informação que eu tinha dado da familiarização, cara, assim, qualquer ferramenta que a gente vai usar, principalmente esse tipo de escala, a gente precisa de um tempo de familiarização, tá? É fundamental que a gente tenha um período de familiarização. Se eu for usar a PSE, tem estudo que mostra para a gente já que as semanas iniciais, elas geram dados que não são válidos para a PSE, mesmo a gente sabendo que a PSE é válida. Então, por quê? Porque o indivíduo ele está aprendendo a responder ainda, ele está aprendendo a interpretar a resposta psicofisiológica dele, tá? Isso também vale para as outras de bem-estar. Maravilha, Renato, parabéns pela aula. Tem aqui bastantes perguntas que chegaram concordando com o que você veio dizendo, tá? Tem uma pergunta aqui do Tiago, existem questionários de qualidade de vida, dor, cinesiofobia e etc. Não sei se algum pode ser associado ao controle de carga. Ponto. Sou fisioterapeuta. O que você acha dessa pergunta dele? Com certeza. Cara, assim, o controle de carga, ele pode ser associado a qualquer tipo de serviço. Ele, assim, habitualmente a gente fala mais, e isso surgiu no campo do treinamento desportivo, voltado para a performance, mas hoje a gente sabe que tem muito fisioterapeuta lançando mão dessas técnicas e usando as ferramentas que são mais adequadas para trazer o tipo de informação associada à intervenção dele. Por exemplo, cinesiofobia está muito mais associada a um processo de reabilitação do que um processo de performance. Então, eu posso usar no lugar de uma escala, às vezes, de recuperação, de PSR, que onde o cara treina muito, aquela que me responde mais se ele está com dor ou está com medo de se movimentar? Sim, claro, óbvio. E aí ela entra no pacote para a gente tomar decisão integrada, vir evoluindo ao longo do tempo, ver quanto aquele cara está fazendo de exercício físico, tempo de exercício de terapia, o esforço que ele está sentindo também pode ser uma métrica aí utilizada. Perfeito, Renato. O pessoal elogiando aqui a sua aula na internet, agora vem bastantes elogios. Se me permitir só fazer um adendozinho pela similaridade de trabalho que a gente desenvolve até mesmo em comum, voltando lá na pergunta do Richard Leite. Falei, Richard, não sei se ele ainda está presente aí na aula ou não, questão da variabilidade da frequência cardíaca com a mudança mínima necessária ou com o score Z. Eu, na minha opinião, pela minha parte de conhecimento técnico meu, eu considero o SWC como uma medida coletiva, porque ele trabalha com desvio padrão de medidas coletivas. Ele faz a média do grupo, o desvio padrão do grupo, e aí sim ele vai calcular o desvio. Então, quando eu uso
o SWC para uma pessoa só, ele não leva muito em consideração a normalização dos dados, como a gente faz com a padronização que o Renato mostrou e a variação individual com o Score Z. Então, quando eu vou fazer um indivíduo, ele com ele mesmo, eu escolho por essa característica minha pessoal o Score Z, e quando eu vou monitorar assim, uma equipe inteira, uma comissão toda, ou então mais de 3, 4 pessoas, aí eu poderia usar o Score Z. Eu considero que essa variação média, para eu avaliar o desempenho da equipe, seria bastante satisfatória. E é isso que a gente tem discutido muito com o grupo lá, que a gente tem trabalhado nas pesquisas atualmente, né, na parte de aplicação prática. Não sei se eu consegui ser prático, é um assunto complexo, mas eu sei que o Euclides tem um domínio total dessas duas técnicas também. Eu teve uma pergunta aqui do Thiago Ferreira também, que eu vou responder. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu vou responder só mais essa por conta do avançado horário, tá bom, pessoal? É um assunto que ele contempla vários assuntos dentro desse assunto, por isso que estendeu um pouquinho mais. Já passamos 10 minutos. Como tomar decisão baseada nas métricas dessa planilha em relação a controle de carga de treino? Bom, essa é uma pergunta que eu não vou dar uma resposta objetiva, óbvio, porque ela depende de muita coisa. Agora, é o seguinte, a partir do momento que você começa, você sabe interpretar as métricas, ela vai te sinalizar que aquele cara está entrando dentro de uma zona de alerta ou não. Por exemplo, ainda que o agudo crônico tenha suas limitações, eu vou falar dele porque ele é o que estava logo ali em cima. A gente percebe que quando o agudo crônico começa a aumentar, eu estou progredindo muito rápido na minha carga de treino. Quando o strain e a monotonia também estão aumentando, combinados, cargas intensivas com pouca variação, eu também sei que isso é negativo. Aí eu vou olhar para o lado de percepção de recuperação e bem-estar desse cara, eu vejo que ele está se recuperando mal e que os scores de bem-estar dele estão baixos, é um sinal de que esse cara está entrando numa fase que numa condição que não é adequada para performar, a não ser que eu tenha programado para acontecer aquilo. Eu estou numa semana de choque, estou num microciclo de choque. Eu quero botar esse cara para ficar lá embaixo mesmo. Eu vou sobrecarregar ele, mas depois eu vou recuperar. E eu vou acompanhar para ver se a recuperação também foi adequada, se isso tudo está revertendo. Ou seja, para tomar decisão com base nessas métricas, você tem que conhecer as métricas. Para conhecer essas métricas, tem uma aula nossa, tem um curso nosso de 5 horas gravados, falando bastante das métricas de cada uma delas, explorando, colocando no contexto prático, apresentando as limitações. E na sexta-feira, vocês vão ter a oportunidade de adquirir também esse curso no pacote, vários e-books no pacote, essa planilha que eu acabei de mostrar para vocês no pacote, outras planilhas que ainda vão ser apresentadas no pacote, esse Google Forms que coleta a informação de bem-estar e sincroniza com a planilha, também no pacote, tá? E aí depois eu vou dando o resto das novidades, vou contando o resto das coisas boas que vocês podem adquirir aí e ter isso tudo de forma organizada aí por quanto tempo quiser para vocês. Pedrão? Perfeito, Renato. Muito obrigado, parabéns pela aula aí, tem muita gente elogiando. Nós passamos agora 12 minutos, senão não era você, né? Eu tenho que fazer uma brincadeira, se a gente não passasse ali um pouquinho, não era você dando aula. Sabia. A galera que já estava brincando com o Alan aqui, que faz parte também da organização desse curso, a gente não deu ainda um ar da graça para ele, mas ele merece atenção. Então, o Alan Marques é um cara que está ajudando a gente nos bastidores, na criação de marketing, de leads, é um cara sensacional e quem realmente quiser fazer um marketing de qualidade na internet tem que conversar com esse cara. Então, Alan, toda a comunicação que vocês recebem aí, de e-mail, de tudo, de propaganda, é tudo ele que faz, é tudo por ele. Eu olho algumas coisas, mas ele que é o dono do marketing. E tem algumas pessoas perguntando se você ainda vai fazer o sorteio da planilha. Eu lancei um desafio. Não lancei um desafio que a gente tinha que bater 300. A gente não conseguiu bater. Mas é o seguinte, vamos fazer. Eu vou fazer esse sorteio. Eu vou fazer ele amanhã. Vou fazer ele amanhã por conta do avançado horário. Aí o que vai acontecer? A galera fica ligada que amanhã eu vou fazer igualzinho eu fiz ontem, tá bom? Amanhã, enquanto o Pedro estiver dando aula, eu vou fazer um post e vou explicar para vocês lá no chat que
Vocês vão lá e vão ter que comentar, vão ter que marcar. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Para eu ficar promovendo seu post? Não, porque é a forma que eu tenho de sortear, prática e automática. É muito fácil, vocês viram, né? Eu chego lá, boto o nome do meu perfil, seleciono o post e mando sortear na hora, ele já me dá. Então, isso é muito, muito prático, essa forma de sortear. Amanhã eu vou sortear essa parte essa planilha com dinâmica aqui, esse gráfico dinâmico integrado com esse Google Forms para automatizar a coleta de dados. Eu vou sortear 5 amanhã, tá bom? E amanhã eu lanço algum outro desafio, talvez vocês me convençam até a aumentar a quantidade desse sorteio. E quem ganhar, eu ainda marco uma aula ao vivo no dia seguinte para ensinar a usar e integrar o sistema de vocês aí, a conta de vocês. Fechado? Perfeito. Perfeito. Então, Renato, parabéns. Obrigado mais uma vez dividir esse horário com você. Dá um abraço também aqui ao professor Fábio